Hoje no Dicas da Mari, eu tô recebendo a Cláudia Laminos, que além de ser minha amiga, uma pessoa que eu admiro muito, é uma psicopedagoga formada pela USP e ela é especialista em educação parental para pais de adolescentes como eu. Então, se você é mãe ou pai de adolescente, já encaminha esse vídeo para quem precisa de dicas maravilhosas que só a Cláudia sabe dar. Ai, que alegria estar aqui, Mari. Muito feliz Estou muito de feliz. poder responder essas questões que aparecem aí com frequência para nós. Um dia a gente tem uma filha que brinca de boneca, faz massinha, desenha, do nada, quer dizer, não é bem do nada, você vai explicar. Como é que se dá e por que se dá essa virada de chave que promove tamanha mudança na vida do adolescente? Desde a corporal, que é óbvio, até a hormonal, até os rompantes de humor. Que idade e como acontece isso? A idade é muito variável. Tem gente que com 9 anos está apresentando algumas mudanças de comportamento. Outros vão aparecer com 10, 11, às vezes até 12. Mas o que a gente tem que ficar atento é sobre o marco da mudança do corpo. Como você diz, né? A mudança do corpo é visível. Normalmente, a mudança do corpo se antecede à mudança de comportamento. Então, assim, começou a perceber que seu filho está diferente, comece a observá-lo de maneira diferente. O que a gente não pode, quem dá a tônica da mudança é o adolescente. E o que a gente não pode é continuar tratando o adolescente do mesmo modo que a gente tratava quando ele era criança, porque ele vai se ressentir e ele vai entender que a gente não está autorizando ele a crescer. A grande atenção é, meu filho muda, eu mudo junto. Ele dá a tônica, ele dá a velocidade. Ele dita o ritmo. Ele dita o ritmo. E esses rompantes de mau humor? Bater porta, fone de ouvido, querer ficar sozinho no quarto, isso é bem hormonal, Cláudia? Isso é decorrente do desenvolvimento cerebral. Do estágio do desenvolvimento cerebral na adolescência. Quando as pessoas perguntam o que eu faço com essas mudanças de humor, né? Eu faço uma outra pergunta. O que você fazia com um bebê recém-nascido que chorava 4 vezes na madrugada? Mas era diferente. Você ninava, botava no colo, dava uns beijos e vai no nananenê, porque agora se eu tentar o nananenê, eu temo pela vida. Então, aí que a questão é a seguinte, a pergunta é para a gente pensar, chorar 4 vezes na madrugada é o que o cérebro do recém-nascido pode dar. Ele não consegue manter 8 horas de sono. A gente não tem raiva do recém-nascido. Querer ficar no quarto, ter alguns momentos de solidão, é o que o cérebro do adolescente pode dar. E a gente fica bravo, a gente acha péssimo o comportamento. É o que eles podem dar. A razão da pergunta é essa. Então, a gente não pode culpar alguém que faz o que o cérebro dele permite fazer. A gente precisa educar, é óbvio, não pode aceitar desrespeito, por exemplo, tem que se conversar, mas essas mudanças de humor e de conduta mesmo, esse recolhimento, essa necessidade de privacidade, são fundamentais para que ele chegue à idade adulta bem. Eu vejo você postando muito nas tuas redes sobre achar uma conexão, né? Se interessar pelos interesses dele. É claro que quando o nosso filho é menor, você pega pela mão, leva ao teatro, leva ao cinema. Agora tudo eles acham mico, né? É tudo sobre os amigos. Como é que nós pais conseguimos aprofundar essa conexão com os nossos adolescentes, Cláudia? Eu acho que é interessante começar falando que conexão não é. Conexão não é estar o tempo todo junto, nem ficar grudado. Ai, mas eu amo. A gente ama cheiro de filho, a gente é muito bicho nesse sentido. Eu acho que o cheiro do meu filho é o melhor perfume do mundo. Mas eles têm necessidade, sim, de afastamento e de ter essa aproximação com os amigos. Se conectar com o adolescente passa por algumas etapas, digamos assim. A primeira delas, que eu julgo importantíssima, é conhecer a adolescência, saber o que esperar de um adolescente. Porque de duas uma, ou a gente espera que o adolescente seja o nosso bebezinho ainda, e a gente se atraca com a criança que ele foi e não consegue enxergar ele crescido, ou a gente acha que ele está grande e que ele pode levar a vida dele e esquece que ele ainda precisa de cuidado e educação. Então, assim, entender o que é adolescência e saber quais são as necessidades de um adolescente, quais são as possibilidades e as reações esperadas é fundamental. Tem essa questão de se interessar pelos interesses deles, porque a gente também tem uma tendência de falar, nossa, essa roupa, eu vesti ela tão linda, agora essa roupa tá estranha, essa música que ele ouve é horrível. A gente tem uma tendência como adultos de classificar os interesses do adolescente
como ruins, chatos, No inadequados. meu caso, ela me acha chata. Ela acha minha roupa estranha, ela acha as minhas músicas chatas. Isso é para o adolescente fazer. Nós somos cringe. Eu não sei nem se a palavra cringe Isso é está estranho, usando essa roupa mais. tá estranha, essa música. Pus outro dia aqueles anos 80 de dançar no carro, ela, nossa, pôs o fone e começou a Mas ouvir esse é o funk. papel deles, não pode ser o nosso. Então você acha que se a gente se interessar pelos interesses dele no momento, a gente pode propor, por exemplo, eu proponho às vezes para almoçar e jantar fora coisas que ela adorava, às vezes ela não quer mais. Então, é interessante a gente respeitar os nãos até certo limite. Por exemplo, o adolescente que não quer fazer nada com os pais, há que se fazer combinados. Nós vamos sair semana sim, semana não, ou uma vez a cada mês. É importante que não haja um abandono da família, né? Ele não pode simplesmente deixar de ter família ou conviver com a família. Mas não precisa ser o tempo todo como era quando, né, na Não infância precisa pra dele. quem? Não precisa. Não. Pra quem? Então, aí a questão é dos pais controlarem seus desejos. Exato. Como esperar que os adolescentes busquem, esforçados e motivados, a construção do seu futuro, se como adultos nos mostramos desmotivados, cansados com o nosso trabalho, nossos relacionamentos e até com eles, nossos adolescentes? A vida do adulto não está muito motivadora, né, Cláudia? Não tá. Eu acho que essa é uma situação limite que as famílias têm vivido. O que eu tenho visto é pais e mães reclamando muito do seu trabalho, do seu chefe, da sua vida, do trânsito que pegou, Do do boleto para relacionamento. pagar, da esposa do marido, do cachorro, de tudo. Tudo é motivo de reclamação. E pesado, né? A gente faz disso o assunto da nossa mesa, a gente faz disso o assunto durante as viagens de carro, né? A gente está indo para algum lugar, a gente está falando mal. A vida do adulto, ela não é algo muito que brilha nos olhos do adolescente. E sabe que essa semana eu fiz um post que eu perguntava o que as mães queriam eliminar das suas vidas, e o principal que deu foi medo do futuro. As mães têm muito medo do futuro dos filhos. E aí, a queixa que chega para mim nos atendimentos individuais é procrastinação. Meu filho não vai, meu filho não se interessa. Ela tem horas para fazer a lição à tarde, eles não organizam bem o tempo. Eles procrastinam. Gerenciamento do tempo é uma questão para o adolescente. Eles não estão com a parte do cérebro totalmente formada para gerenciar o tempo. Córtex pré-frontal, aprendi com a Cláudia, que é o nosso raciocínio, tomada de decisão, só forma, gente, aos 25 anos. Isso mesmo. O meu acho que não formou até hoje, tô brincando. Mas então, eles não têm. Mas a questão da procrastinação tão importante como uma queixa que tem aumentado de frequência, e os pais dizendo que tem muito medo do futuro, não junta A com B. Minha mãe e meu pai têm tanto medo do meu futuro e eu vou enrolando, porque eu tenho medo de chegar lá. Meus pais só reclamam da vida, Exatamente. boleto, Pra que eu quero ser adulto? Eu tô muito bem aqui, que tem casa, comida, roupa lavada, escola paga, tá tudo ótimo aqui, né? Tá tudo bem. E eu vou me enroscar com uma vida chata, cheia de obrigações e que não traz felicidade pros meus pais? Eu vou ter filho? Já que eu sou tão terrível como filho, eu só escuto reclamações dos filhos. Então, isso, a gente povoa a mente dos nossos adolescentes com isso, com essas falas. As nossas falas são muito poderosas. Né? A gente tá toda hora falando tudo na frente deles e eles são esponjas, eles absorvem. E uma coisa que eu acho que é super importante diferenciar é que é importante compartilhar emoções com os filhos. Então, se você teve um dia ruim de trabalho, é importante falar, olha, hoje o meu dia foi péssimo, aconteceu isso, meu chefe falou aquilo, mas não é todo dia. Eu tive um dia ótimo no trabalho hoje. Compartilhar emoção não é esse comportamento lamentativo, nem sei se existe essa palavra. Sim, e também porque eles vão começar, porque quando a gente pergunta, né, foi tudo bem na escola? Sim. Fez a lição? Sim. Então, tentar trazer de forma mais prazerosa e leve a troca sobre o dia, né? Exatamente, é troca. Aí é troca, não ele ficar ouvindo o murmúrio, né, do adulto infeliz. Então, importante a gente se policiar na frente dos nossos adolescentes em relação à nossa falha e às atitudes. Cláudia, frequentemente as pessoas me perguntam, a Vicky já sabe o que ela quer fazer da vida? Com que idade você acha que a gente pode começar a se preocupar ou ajudar eles a ter um norte profissional ou o que prestar na faculdade? Como é que a gente sabe que chegou o momento? Bom, vamos lá. Aos 13, 14, às vezes até aos 15 anos,
calma, não é preciso pensar nisso. Eles ainda têm muito que crescer, muito que se conhecer. A partir da entrada no ensino médio, é interessante a gente começar a pensar. Alguns adolescentes estão muito ansiosos já no final do ensino fundamental, né? Que é tipo 13, 14. Eles estão já ansiosos, e aí a questão é conversar sobre, se interessar, fazer buscas, conversar com amigos e parentes de diferentes profissões, como é que é o seu dia, o que você faz, eu acho interessante. Mas no ensino médio é mandatório. Né? No final do ensino médio, eles vão ter que prestar um vestibular, fazer um Enem ou aplicar para uma universidade fora do Brasil. Então, aí é mandatório que a gente converse. Alguns adolescentes têm muitas dificuldades. E a maior dificuldade que eles encontram é de autoconhecimento. Quem se conhece pode tomar decisões mais acertadas. Esse autoconhecimento é um dos pilares dos testes vocacionais bons. Tem os que são muito rasos. Então, assim, é importante que o adolescente se conheça, saiba quais são os talentos dele, os valores dele, as forças dele, as vocações, que são... Vocação vem do latim, do verbo vocare, que é chamado. Qual é o seu chamado? O meu chamado eu descobri tarde. Né? O meu quer dizer, eu sempre soube que eu queria trabalhar com comunicação, mas com a maternidade, com o programa Amar, veio aos 40. Então, eu descobri tarde também. Porque, na verdade, quem a gente é aos 17, 18... É muito diferente de quem a gente é aos 40, aos 50. Então é importante que a gente converse, que a gente abra os leques, querer que o filho seja meu espelho. Se eu sou engenheira, é importante que ele seja engenheiro. É uma pressão muito grande. A gente precisa baixar essa ansiedade nossa e caminhar com o adolescente, dando então exemplos, dando oportunidades, fazendo um teste vocacional, se tiver difícil para ele, ouvindo, eu quero fazer economia. Mas por quê? Porque, sei lá, dá dinheiro. Mas aí é só isso, não é pecado querer dinheiro, né? Mas é só isso que te move. Então vamos pensar que outras profissões podem dar dinheiro. Então a gente tem que entender quais são os vieses aí que estão por trás das possibilidades, ou até da impossibilidade. Eu não sei, eu não faço ideia. Estou desesperado. A idade, tem os millennials, né? E a idade da Vitória é o quê? Essa geração X, o que é esses 14? Eu agora, acho... nascido em 2010. 2010, eu acho que é Z. Porque eu vejo todos eles muito imediatistas. Quero me formar, quero ser o presidente da empresa. Sim. Olha, Cláudia, eu certamente poderia ficar aqui com você 5, 6, 7 horas, porque você é um poço de sabedoria, de calma, de ajuda. Então, se você gostou desse conteúdo, vou deixar o @, da Cláudia aqui, Clau Alaminos. A Cláudia também está escrevendo um livro, ela faz atendimentos individuais para pais e mães, no meu caso, por exemplo. Cláudia, sou tua fã, desejo que você continue brilhando muito. Tuas palavras são muito certeiras, você tem uma visão muito correta e objetiva, né, dessa questão, sem romantizar. Você é demais. Obrigada, tá? Imagina, querida. Obrigada. Te adoro. Obrigada. Também te adoro. Tchau.